Bom dia, lindo dia. Vamos lá hoje. Você me ouve bem, Mayra? Pode falar ali no chat. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar sobre a nossa voz, a nossa expressão, que é o tema que nós estamos aqui trabalhando, né, esse mês de março. Eu vou trazer para vocês algumas questões que precisam estar claras, né? Dentro do que a gente vem aprendendo, a gente vem estudando, a gente vem tratando. Bom dia, Dani. E quais são as questões internas que justamente vem impedindo que a gente expresse aquilo que a gente quer, né? Sim, tá bom, som. Obrigada. E aí a gente vai compreendendo que muitas vezes nós queremos expressar para o mundo, expressar energeticamente, expressar aquilo que nós desejamos, mas as coisas não acontecem. As coisas é como se aquilo não chegasse da forma que precisa chegar, né? Então, deixa eu desligar aqui, depois eu ligo o som novamente. A nossa expressão, a nossa voz, ela acaba não chegando. Então, nós temos que compreender, né? O primeiro passo. 80% ou mais daquilo que nós vamos conseguir expressar, chegar para as pessoas, manifestar no mundo, na vida, diz respeito do nosso estado interno. Como eu me vejo, como eu me sinto, como o que eu interpreto sobre mim. O que é que está ali dentro de mim que vai conseguir expressar aquilo que eu preciso ou não? Ou vai ficar apenas na esfera mental de tudo aquilo que eu desejo, mas não vai se realizar, né? Então, nós temos uma falha na compreensão da nossa expressão, daquilo que nós queremos, que é quando a gente quer, deseja alguma coisa, mas aquilo parece que nunca chega, aquilo parece que nunca vem. Aquilo parece que é algo distante. Onde isso começa? Isso começa em como eu estou, meu estado interno, as experiências que eu tenho e como o meu cérebro, a programação do meu cérebro vem funcionando. A programação da energia que eu sinto vem funcionando. Não se trata apenas de aquilo que eu quero, eu vou conquistar, eu vou conseguir manifestar. Você só irá conquistar e manifestar se aquilo for verdadeiro, real para você, e você realmente sentir que é isso mesmo, tá? Então, nós vamos começar nossa aula com uma inspiração profunda. Nos colocamos em estado de presença nesse momento. Então, eu convido você para que você inspire e expire. Traga o seu estado de consciência agora. Inspire profundamente. Deixe esse ar entrar. Deixe teu cérebro sentir esse ar. E expire novamente. Então, você inspira, toma consciência, senta no corpo e começa a ouvir não só com os ouvidos, mas com o corpo também, para que todo o ensinamento trazido, todo o conhecimento trazido também integre o seu corpo. Conhecimento é o passo para que a gente realmente desperte, comece a ter conscientização, comece a compreender como eu estou funcionando, como eu funciono. Então, inspira e expira e traz essa consciência. Como eu estou funcionando? Se faça essa pergunta para trazer a consciência à tona. Como eu estou funcionando e como eu venho atraindo aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Você atrai aquilo que você deseja, aquilo que você quer, através de como você se expressa. E aqui eu vou trazer para vocês conhecimento da parte sistêmica, vibracional e neurociência, neurológica, de como isso funciona. E quanto mais esse conhecimento ele vai sendo parte daquilo que somos, parte daquilo que integramos, nós vamos tomando consciência disso, mas nós vamos estar desperto a eu consigo por isso, eu não consigo por isso, eu tenho que ajustar o que aqui. Então, o que sai da sua boca procede do seu coração. Começamos por aqui. Sai da sua boca procede do seu coração. Isso precisa ser uma verdade.
Quantas e quantas vezes você expressa, você fala, e aquilo que você fala não é o que você quer dizer? Quantas vezes você expressa através do seu pensamento, você pensa, mas quando você abre a boca para falar, você fala completamente ao contrário, por quê? Porque você não tem certeza daquilo que você pensou e daquilo que você realmente quer. Ou seja, há dúvidas em você. Vocês já perceberam pessoas que entram num lugar e somente de entrar nesse lugar, os olhos das outras pessoas se voltam a ela e ela não precisa muitas vezes nem abrir a boca para falar nada. Mas a presença daquela pessoa já é o bastante para que as pessoas olhem para ela e se ela falar, ela é ouvida. Como outras pessoas falam, tentam, expressam e ninguém escuta. Ninguém escuta. Simplesmente é como se aquela pessoa ela estivesse só gastando saliva, colocando ali a voz para falar, mas ela não é ouvida. Quantas e quantas vezes vocês já vivenciaram, já presenciaram situações assim? Pessoas que estão dando uma aula ou fazendo uma palestra ou entram em algum lugar e simplesmente ninguém a vê. Já perceberam isso? Vocês já estiveram em lugares assim? Onde alguém pega, fala, 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 e as pessoas, é como se aquela pessoa ela não estivesse ali. Isso é extremamente constrangedor. A pessoa não está ali. E ela fala, 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 e já outra pessoa entra no ambiente, fala uma palavra e todos se voltam para ouvir. Não é o jeito que ela fala, não é a forma que ela fala, não é o que ela está falando. É a energia contida por trás daquilo que essa pessoa quer manifestar, ou seja, de onde que vem essa energia? Primeiro, vem da parte daquilo que eu acredito que eu sou. O que você realmente acredita que você é? O que você realmente acredita que você pode? Como está o seu estado interno, seu nível de consciência sobre aquilo que você realmente quer expressar e manifestar? Se você vai para uma conversa com alguém e você chega nessa conversa cheia de dúvidas ou medos, com o estado de que você sempre foi rejeitado ou sempre teve que calar, ou você tem medo se vão lhe entender ou não, você pode falar as coisas mais belas do mundo. As pessoas não irão te ouvir. E a Slane fez assim para mim, que sim, já percebeu isso. E vocês aqui do Insta, travou aqui meu Insta, vocês podem ir perguntando no chat, vocês aqui da aula também, tá? Então, antes da gente acessar aqui o conteúdo, a gente ainda não entrou no conteúdo, tá? Ainda estou na introdução. É, eu quero que você se pergunte, tá? Se pergunte para si mesmo, não precisa me responder. Essas aulas elas servem para que você tenha a compreensão e a interpretação de como você está, do que é que está lhe impedindo. Se há verdade naquilo que você expressa, ou há confusão, ou há falta, ou há bagunça naquilo que você quer expressar, aquilo que sai da sua boca é realmente o que você acredita? Isso realmente é real dentro de você? É verdadeiro? Então, como que você se comunica primeiro nos seus relacionamentos? Como que você se comunica nos seus relacionamentos? Por que relacionamento primeiro, Kelly? Porque relacionamento é vida. Relacionamento é base de qualquer construção, seja relacionamento com a sua família, seja relacionamento com seus amigos, seja relacionamento na sua empresa, no local que você trabalha, com seus chefes ou com seus funcionários, como você se comunica, como eles lhe veem. Eles lhe ouvem? Quando você vai falar com eles, você tem percepção daquilo que você quer e você fala com autonomia e liderança? Ou você ergue a voz, grita para ser ouvido? Como você se comunica nos seus relacionamentos? Sua voz, ela tem peso quando você fala? Ela tem peso ou ela tem respeito? Você que tem que identificar isso. Quando você fala, sua voz tem peso ou ela tem respeito? Você se sente ouvido ou você se sente ignorado quando você tenta expressar algo? Suas palavras, quando você tem conversas com pessoas, elas têm, elas geram paz ou elas geram conflitos? Aquilo que sai da sua boca gera paz ou gera conflitos? Começamos por aí.
Por quê? Volto a dizer, a sua comunicação não começa quando você abre a boca. A sua comunicação não começa quando você fala. Ela começa muito antes. Ela começa com aquilo que você tem internamente de poder ou não se expressar, de se sentir julgado ou rejeitado, de ter poder de voz ou não. O que foi que você aprendeu sobre a Slaine aqui muitas vezes? Vou ir lendo o chat enquanto eu vou falando, tá? O que você aprendeu sobre é seguro ou não falar, posso ou não falar, como serei ouvido, não resolve, o que as pessoas vão pensar de mim. Isso chega antes daquilo que sai da sua boca. Então, reforço e repito, a sua comunicação, ela não começa quando você abre a boca para falar. Ela começa muito antes daquilo que você tem de energia e consciência de si mesmo, do que te impede ou não de expressar a sua voz. Tony Robbins, tá? Tony Robbins, ele é o autor da frase, da fala, né? 80% ou mais do seu sucesso, seja na vida, seja nas relações, seja na sua forma de falar, não vem daquilo que você faz, mas vem daquilo que a sua psicologia, que o seu estado interno é. 80% ou mais da sua expressão, daquilo que você quer impactar o mundo, daquilo que você quer comunicar, não é sobre o que você está falando ou fazendo, mas sobre aquilo que vem do seu modelo mental, da sua energia, daquilo que internamente você compreende sobre si mesmo. 20% ou menos diz respeito daquilo que você faz, ou seja, como você fala, o que você quer falar, a forma que você se comunica ao mundo. 80% ou mais diz respeito daquilo que você interpreta de si mesmo, sua energia. Então, o que que isso quer dizer? Não é apenas o que você fala, mas a sua energia, as suas crenças, os seus valores por trás daquilo que você está falando, que vai determinar se os outros receberão a sua mensagem ou ignorarão a sua mensagem. Então aí vocês já começam a perceber, quando eu falo com alguém, eu falo em que postura? E a gente vem na postura. Eu falo numa postura infantil, ou seja, eu falo com medo, arranhando as palavras, eu tenho medo daquilo que vão pensar. Quando eu falo já na negatividade, daquilo que é difícil, impossível, é, insuficiente para mim, eu me coloco em que lugar? Né? Em que lugar do coitadismo, de um vitimismo, de um drama, que lugar você se coloca? Né? Você tem postura daquilo que você quer falar, você sabe do que você está falando e você tem a energia que sustenta isso, né? E da onde isso vem? Da onde as nossas posturas elas vêm ao eu comunicar e expressar? Vem da nossa parte sistêmica, primeiramente, tá? E falei que a gente ia ir adentrando algumas questões, sistêmica, energética e neurológica. Então, sistemicamente, isso tem as suas posturas, como você se porta, como você se posta ao falar, vem da onde? Vem de ordem. Vem da ordem interna, desajustada ou ajustada. O que que é isso, né? O que que é isso? Todo relacionamento humano, ele funciona dentro de um nível invisível de regras e ordens. Todo comportamento humano, toda postura humana, ela está dentro de um campo invisível de regras e ordem. Então, se há desordem no seu campo interno, sua comunicação será desajustada. O que que é essa desordem? Que lugar você ocupa? Onde você está? Em que lugar você ocupa dentro desta relação, dentro desse ambiente, dentro desse lugar? Então, você está falando com funcionários. Que lugar você ocupa ali? Qual é a ordem que está ali? Você é realmente a ordem de comando, a hierarquia? Ou você se coloca inferiores? Ou você coloca subalternos? Ou você tem medo de falar? Dentro da sua família, você se compreende, por exemplo, família com seus pais, família de origem. Diante deles, você é o filho? Diante deles, você é o pai? Diante deles, você é aquele que dá as ordens? Está fora de ordem. Então, em que lugar você está? Isso tem que estar compreendido. Onde eu estou, eu assumo os lugares
né? Ou eu inverto a ordem. Eu não estou em ordem em nenhum lugar dentro do seu relacionamento conjugal. É de igual com o seu parceiro? Ou você é maior? Você é aquela que ensina, aquele que sabe, aquele que dá os comandos e não respeita o outro. Você é aquela que é submissa, submisso, está sempre se inferiorizando quanto ao outro, não entendeu ainda o seu lugar, né? Então, algumas pessoas, elas vão ter uma fala magnética, enquanto outros nunca são levados a sério. Primeira coisa que tem ali, qual é o lugar que você ocupa? E isso vem do quê? Vem lá das relações primeiras, e isso vai se estendendo para o seu trabalho, para o lugar que você está, para aquilo que você quer comunicar. Então, por exemplo, falando ali do pai, que eu estava dizendo, quando o filho ocupa o lugar do pai, quando que é isso? Desde pequeno você foi colocado, se responsabilizando para ser protetor dos irmãos, cuidar das coisas para o pai e a mãe. Você sabe aqueles pais que dizem assim: ah, você precisa me ajudar, você precisa me cuidar, você é responsável por isso. Eles vão crescendo, carregando no campo energético deles um peso que não é seu, um peso que não é deles, né? Isso faz o quê? Isso faz com que, ao se comunicar, como você carregou muitos pesos que não eram seus, e você esteve à frente de situações que não são suas, você tem duas posturas. Ou é infantil, que você vai se comunicar na forma infantil, por quê? Porque é a forma de você conseguir a atenção daqueles que ali estão, né? Porque você sempre teve que estar num lugar que não é seu, então agora você vem na infantilidade como forma de ter a atenção daqueles que não te deram, isso não é consciente, é inconsciente, ou você vai falar de uma forma sempre agressiva e arrogante, sempre com superioridade, dando ordens, expressando com voz alta, sendo, não é líder, sendo, me ajudem na palavra? Não é sendo líder, sendo impositor, aquele que impõe as coisas de uma forma a controlar, de uma forma a sempre ter razão, de uma forma a não deixar que nada ameace aquilo que você quer dizer. Então, em vez de líder, né, ou de liderar algo, liderar a sua própria expressão, você vem com essa energia de impor tudo na sua arrogância, no grito, na voz alta, ameaçando. A Slane perguntou: conseguimos perceber isso somente na postura que estamos ou precisamos fazer alguma análise para saber nosso lugar? Slane, você tem que perceber, sim, são análises internas e na forma como você se expressa. Então, por exemplo, você vai ver nas suas relações e você vai ter que sentir essa energia. Então, quando você fala, por exemplo, com o seu marido, como é que você fala? Você quer que ele entenda e aprenda o que você está dizendo? Você vem com uma postura de arrogância ou você vem num lugar de compreensão e respeito àquilo que você diz e aquilo que ele entende e tem também de opiniões dele? Você sabe ouvir ou você só quer falar e que os outros entendam, compreendam, aceitem a sua fala da forma como você fez? Então, a comunicação você começa a perceber ali, quando você tem respeito por aquilo que o outro fala, por aquilo que o outro diz. E você deixa ele, né, com as interpretações dele. Outra coisa, a infantil, a criança, ela sempre vai querer a atenção, né? E que no final digam que você está certa, que você sempre está certa, você sempre está certa. Se você não sentir-se como certa, você fica frustrada. Estou na postura da criança. Quero do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Birra. Tá? Então, ali vocês vão compreendendo. Vocês vão ter que se autoanalisar. Né? Eu sempre digo, nossa autoobservação sobre tudo que acontece. Essa é a nossa chave de virada para tudo em nossa vida. Você se observa. Quando você vai falar com os seus pais, você se observa. Como eu falo, como eu interpreto. Eles falam algo para mim, contam algo para mim, eu quero mudar tudo. Eu quero que eles entendam que a forma que eu sei, eu quero, eu digo que é a correta. E aí você vai percebendo, não estou no meu lugar. Por quê? Porque não compreendi ainda que eles são maiores. Dentro do meu relacionamento de casal, eu estou sendo maior, não compreendi ainda que ele vem junto comigo. E eu preciso aprender a respeitar as suas
opiniões. Eu preciso aprender a respeitar quem está ao meu lado. Compreender que ele, ela são assim, desta forma. E aí eu tenho capacidade de respeitá-lo? Ah, Kelly, mas eu preciso que ele mude. Enquanto você precisa que o outro mude, você nunca vai ter o que você quer. Nunca é o outro que muda, é você que muda. É você que muda. Como você se comunica, a expressão que você tem, o que você está vibrando, você que interpreta e muda. Enquanto você quiser que o outro faça isso para você se sentir confortável ou ter aquilo que você quer, você não estará atraindo as coisas que você deseja. Então, tudo começa com a gente, tá? Então, a fala infantil, além desse lugar de eu tenho que estar certo, ela vem ou confusa, tá? Ou sem nenhuma autoridade. Nenhuma autoridade. Ela vem na clemência, ela vem no pedido, ela vem no, naquele lugarzinho assim de vitimização, ou de por que você não me entende? Vocês precisam me compreender, eu preciso disso. Quantos e quantos líderes vão falar e choram na frente dos seus funcionários, de coitadinho, de vitimismo, choram na frente das pessoas que lideram, né? Que postura é essa? A gente não chora na frente de quem a gente lidera. A gente respeita, a gente fala com liderança. Mas essa liderança não é essa pessoa que impõe e é arrogante. Quem é líder, primeiro de tudo, é humilde e sabe falar, né? Então as pessoas ao redor elas percebem se você tem direção, né? Se você lidera ou se você está ali querendo impor algo, ou você está no coitadismo. Por favor, me entendam, porque eu preciso estar com a razão e eu preciso que vocês me compreendam, me amem, me aceitem, porque eu não tive isso antes, tá? Outra questão de ordem, silêncio herdado. Carrega silêncio herdado. O que que é isso? Quando dentro da sua compreensão de mundo, compreensão de vida, quando dentro daquilo que você experienciou desde a sua infância, adolescência e por ali foi, tá? Expressar se era um perigo, expressar se era motivo de medo, expressar se era motivo de você apanhar, expressar se era motivo de punição. E aí você vai criando inconscientemente uma lealdade ao silêncio, ou seja, eu não falo ou serei punido. Quanto mais silenciado eu estiver, melhor. A sua expressão não consegue chegar, não consegue sair. E olha que interessante, no sábado à noite aconteceu algo aqui em casa que o nosso filho mais novo era para ele ter dormido no Dindo, né? Que eu e o João saímos e era para ele ter dormido no Dindo. E eu deixei tudo pronto para ele ir ali, ele mora aqui do lado da minha casa. E o que aconteceu? Ele simplesmente decidiu que ele não ia, que ele ia ficar em casa sozinho. E nós chegamos 2 horas da manhã e ele estava em casa sozinho. E eu pirei a minha cabeça, né? Mas aí eu respirei fundo, não briguei, não xinguei. Por quê? Porque ele tem dificuldades na expressão. Ele não consegue expressar. Então, o que eu, enquanto mãe, preciso fazer? Eu preciso criar uma forma de que o nosso filho, ele se sinta confortável a expressar o que ele sente e ele consiga falar. Se eu chegar, gritar, puni-lo, brigar, fazer um escândalo, bater, ele vai aprender que ele pode se expressar? Não, ele vai ficar cada vez mais coagido, né? Então, vem de lá. Aí vocês vão pegando essas falas e vocês vão trazendo para como foi na vida de vocês, com os pais de vocês. Vocês têm que ir trazendo isso. Aí eu cheguei, eu sentei na cama, ele estava na cadeira, eu disse, filho, o que foi que nós combinamos? Ele me disse, mãe, sem olhar nos meus olhos, ele não olha nos meus olhos. Ele olha para baixo, ele olha para o lado, ele olha para o outro e ele não olha nos meus olhos. E eu dizia para ele: olha nos meus olhos. Olhar nos olhos é expressão. Você sente confiança em quem fala com você e não olha nos seus olhos? Você não sente confiança. A pessoa que fala com você e olha para baixo, e olha para cima, e desvia o olho e olha para o outro lado, você não tem confiança. Então, o olhar também é uma forma de expressão, onde você vê se a pessoa está falando a verdade ou não. E aí eu dizia para ele: olha nos meus olhos para falar comigo. E ele dizia: eu não consigo.
Eu não consigo, mãe, eu não consigo olhar nos seus olhos. E aí eu sentei e eu falei assim, presta atenção, meu filho, quando a mamãe dá uma ordem para você, e é uma ordem importante, você só tem que obedecer, você não pode fazer o que você fez. E aí trouxe toda uma história do conselho tutelar e tudo mais, e coloquei sim para ele entender que ele não pode ficar sozinho, que é perigoso e tal, 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 tal. E aí ele percebeu, né, a gravidade dele ter me desobedecido, e aí ele começou a chorar. E não ele começar a chorar, ele veio, me abraçou com a cabeça baixa e ali ele ficou, sem falar nada e sem olhar nos meus olhos. O que tem ali? Tem um silêncio herdado. Ele tem medo de falar. Kelly, mas da onde que isso vem? Não sei. Eu sempre permiti que os meus filhos falassem. Então não é somente da forma como eu criei, às vezes vem de muito longe, né? E aí eu agora preciso criar, eu tenho a consciência e vocês têm a consciência, porque vocês estão aqui, todos os que estão aqui são os que têm a consciência. Vocês precisam compreender que vocês são responsáveis na forma de criar uma comunicação diferente em todos os ambientes que vocês estão. Então eu abracei ele, ele ficou ali uns 10 minutos chorando, e eu dizia: pode chorar, tá tudo bem, chora. Porque ele também não chora, ele tranca. Aí ele começou a chorar, ele foi chorando. Aí ele conseguiu falar, aí ele disse: mãe, eu vou tentar falar olhando nos seus olhos. E ali nós ficamos meia hora, gente, 2 horas da manhã, foi até 2h30, lidando com esse processo dele ter autonomia na expressão. E aí ele falava e eu falava, ele falava e eu falava, no mesmo tom de voz, para que ele pudesse me compreender. Então ele tem 10 anos. Há como mudar a forma como ele interpretou até hoje? Sim. Sempre há como mudar. Há como mudar a forma como que vocês se comunicam com a idade que vocês têm? Sim, sempre há como mudar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é neuro... Neuro... Como é que é o nome? Neuroplasticidade. Ele tem uma neuroplasticidade, ou seja, ele é moldável. Até em média 85, 89 anos, o nosso cérebro, ele ainda está atuando na neuroplasticidade, ou seja, você ainda pode mudar as percepções e como ele compreendeu a vida e o mundo, tá? Tô batendo aqui, tá mexendo. Então, vocês têm que compreender isso. É moldável, é mudado, tá? Gente, eu olho aqui, um pouco eu olho aqui, a minha câmera ela tá para cá, então quando eu tô olhando pro lado aqui, eu tô olhando para quando eu olho pro lado aqui, é porque eu tô olhando para vocês, tá? Meu olho não fica direto na tela. Perguntas até aqui? Não? Não? Não. Tá bom. Estão me entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Tá? Então tá bom. Então, se você foi, por exemplo, punido, se você é punido ao você se expressar, o que vai acontecer? Você não vai mais se expressar. Porque todas as vezes que você tentou falar, ou você apanhou, ou você levou castigo, a sua expressão não chega. Você não consegue se expor. Ah, e ele falou algo importante para mim. Eu falei, filho, fala o que você quer me dizer. E ele me disse assim, mãe, eu não consigo, trava. E ele engasgava tentando chorar, e ele não conseguia falar. Quem é responsável por isso? Eu e o pai dele também. Por quê? Porque a gente ainda não tinha percebido isso. E é bom, né? Enquanto pais, é bom que o filho fica quietinho, não é bom? Quando o filho, ele te ouve, ele fica quietinho, ele não faz perguntas, ele não te encara, né? Ele não te coloca ali num outro lugar em que você tem que mudar a sua postura. E aí, como que você faz? Você muda a sua postura, ou você grita um pouco mais alto para que ele silencie. Nós somos responsáveis também. Não podemos nos eximir da nossa culpa. Ah, mas por que que esse menino é assim? Por que que essa menina é assim? Você realmente já parou para ouvi-lo? Para deixá-lo falar? Para você mudar a forma como você se expressa? Você tem a sua responsabilidade dentro disso, né? Então eu fui mudando toda a forma para quê? Para que ele conseguisse
expressar aquilo que ele queria. Até que ele conseguiu falar, e aí ele chegou para mim e disse: Mãe, posso fazer um teste? Eu vou contar para você tudo que eu aprendi na minha aula sobre os planetas, e vou falar sobre os planetas, e eu vou falar olhando nos seus olhos. E aí ele parou assim, e ele olhou fundo nos meus olhos, e ele foi falando. O planeta Terra, o Sol, Júpiter, Marte, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E os olhinhos dele começaram a sair lágrimas, porque ele compreendeu que ele precisava que quem falava olhando nos olhos falava a verdade, ou quem ficava desviando estava tentando esconder ou omitir algo. E os olhinhos dele escorria lágrimas assim, por quê? Porque teve todo um processo ali. Então ele ficou olhando nos meus olhos, ele foi falando, 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 sem desviar o olhar. E quando ele terminou, eu e o pai dele fizemos uma festa que ele tinha conseguido, né? E ontem eu já vi diferença. Ele veio falar comigo algumas vezes e ele parava e ele fazia assim: Mãe, eu vim falar com você. Tipo, olhando sérios nos meus olhos. Ou seja, ele entendeu. Ele entendeu que isso faz parte da comunicação. Então, nós somos responsáveis. Ah, mas não me ensinaram isso, Kelly. Pois é, mas agora você está aprendendo. Agora você tem essa responsabilidade. Agora você faz diferente. Agora você muda. E aí, aos poucos, você vai expressando a sua verdade, sendo coerente com aquilo que você fala, pensa e faz, tá? Mesmo que você tenha herdado o silêncio, mesmo que na sua infância você tenha sido punido ao falar, você tenha sido negado ao falar, você tenha apanhado ao falar. Você aprendeu que precisa silenciar ou precisa gritar, né? Então, quem tem lealdade ao silêncio, né, que é punido, rejeitado, ofendido ou perde aquilo que ganhou porque falou um tom mais alto, todos vocês já devem ter vivido isso, né? De apanhar ou de perder algo que vocês queriam muito porque vocês falaram uma palavra que o pai e a mãe falaram, você não devia ter falado isso para mim. E aí algo foi tirado de vocês. E aí hoje você expressar tem essa programação ali instaurada, né? Isso faz com que a sua energia ao você falar se retraia. E aí vem o engasgo, a trava, o silêncio, a cala. E aí você conta para você que é melhor ficar em silêncio do que perder voz, do que ter que brigar, mas isso não é verdade. Não é que é melhor, é porque você não consegue falar e expressar. A Yasmin aqui em casa precisamos estar olhando para ela quando ela fala. Ela pede, né? Olha para mim. Olha para mim. Por quê? Porque exige atenção. Exige atenção. Eu e o João, no início do nosso relacionamento, eu ia falar com ele e ele ficava fazendo algumas coisas, e aí eu dizia assim: amor, olha para mim. E ele dizia: eu escuto com os ouvidos, não com os olhos. E aí, o que que eu fazia? Eu parava de falar. Eu dizia, então eu não vou mais falar com você. E ali nós criávamos todo um caos no nosso diálogo, né? E aí, agora, aos poucos, né? Essa semana ele chegou para falar comigo, eu estava aqui no computador, ele chegou aqui na minha frente, o que que eu faço? Eu paro. Por quê? O que é que nós temos que aprender? Quando você fala, você não quer ser ouvido? Então, quando alguém fala com você, você faz isso. Você para e olha nos olhos da pessoa e ouve, porque você não escuta não só com os ouvidos. Você escuta com todo o corpo. Você escuta com todos os sentidos. Quantas e quantas vezes você já ouviu uma música e o seu corpo arrepiou? Por que que o corpo arrepiou se você só ouve com os ouvidos? Se é só os ouvidos que estão atentos? Negativo, é todo o seu corpo que escuta. Por isso que no início dessa aula eu falei: respirem e ouçam não só com os ouvidos, mas também com o corpo. E aí você vai compreendendo, os olhos falam, o corpo fala, os ouvidos falam. Tudo é expressão. Seu pensamento é expressão. Tudo é expressão, tá? O que acontece quando você ajusta o seu lugar nesse campo, compreende os lugares que você está e muda isso, né? Muda isso. Sua energia, que antes não tinha força, sua voz, que não tinha força, começa a ganhar peso, começa a ganhar consistência. Então você começa a falar e você percebe que agora você é ouvido.
Quem falava comigo há 10 anos atrás percebia na minha fala o quê? Uma menina que impunha tudo, que falava numa voz de preciso que me vejam, que me cuide, dentro de um coitadismo todo, né? E que não era ouvida, e que tinha muita insatisfação na vida, por quê? Porque simplesmente não era ouvida. Quando você encara o seu lugar, entra no seu lugar em todas as suas relações, você não precisa mais ficar justificando as coisas para as pessoas. Sabe aquela pessoa que tem um compromisso? Ela tem um compromisso com você. Ela marcou algo com você. Seja quem atende um horário, seja, sei lá, uma reunião, seja um café, seja o que for. Ela tem um compromisso com você e de repente ela não pode ir, tá? Tem aquela pessoa que vai dizer para você: Olha, Fábio, a gente vai ter que desmarcar hoje, eu não posso ir, ok? Marcamos outro dia. Ok, marcamos outro dia. Mas vai ter aquela que vai dizer assim: Fábio, aconteceu tal coisa, não sei o que, o meu marido, o meu filho, o meu chefe, o meu carro, porque não sei o que, porque tal coisa, porque. E eu não vou poder ir. Ela vem com toda uma história, com toda uma justificativa, com todo o peso. Por que que ela faz isso? Porque ela está fazendo algo, né? Ela não tem consistência na voz e ali para ela isso é algo que não poderia estar acontecendo. Ela não se sustenta em simplesmente dizer não posso, tá? Acontecer algumas coisas, eu não posso ir, vou ter que remarcar, vou ter. Não, ela vem com toda e ela manda, por exemplo, ela te liga, ela manda um áudio, ela escreve, ela fica se justificando, justificando, justificando. Por quê? Porque nem ela acredita naquilo que ela está falando. E você já começa a perceber, diz, meu Deus do céu, é só dizer que não vem, para que precisa tudo isso? Né? Aquilo até irrita muitas vezes a gente. Então essa pessoa ela tá ali num lugar que infantil, justificando, querendo que você a ame, querendo que você aceite, e um motivo dela não cumprir algo, não conseguir expressar algo, pode ser que você a rejeite, e ela vem com toda essa informação. Percebam se vocês são essas pessoas. Percebam se vocês são essas pessoas. Comece com o quê? Compreendendo em que lugar você está. Se você ainda está na criança, se você está num autoritarismo, se você está num egoísmo exacerbado, onde é que você está? E aí é você que percebe. Kelly, eu sou essa pessoa que faz isso. Por que você faz isso? Por que que eu faço isso? Por que que eu tenho que fazer isso? Se pergunte. Quando você encara o seu lugar, percebe o seu lugar e começa a ajustar isso em cada relacionamento, em cada campo, a sua voz, ela começa a ser percebida de uma forma mais autêntica. Você realmente começa a experienciar aquilo que você é, e não aquilo que você quer que os outros entendam que você é, que tem uma grande diferença. Você ser o que você é, ou você querer que os outros entendam aquilo que você quer transmitir. Não é aquilo que você quer transmitir. Você vai transmitir aquilo que é integrado dentro de você. Não adianta você querer, você tem que ser, você tem que ter se tornado. Prof, esse silêncio pode vir somente na vida adulta? Não, não, como eu falava ali do Davi, né? Vem já de criança mesmo, né? Já vem, muitas vezes vem quando nasce, já vem com essa, e aí na numerologia a gente vai ver, já vem com essa missão na vida, de poder expressar sua voz ao mundo. Já vem com questões ali para serem desenvolvidas. Nossa, nessa compreensão percebi que na minha fala de ontem com minha filha acabei dando-lhe a ordem de silêncio inconsciente. Que percepção? Sim, muitas vezes nós não deixamos as crianças falar e expressar. Por quê? Porque nos incomoda. Porque muitas vezes nós não estamos na postura, no lugar, e aí vocês vão entendendo o lugar que eu quero dizer. No lugar de pai, no lugar de mãe. Você tem responsabilidades com a expressão do seu filho. A forma como você se expressa vai impactar diretamente o crescimento dele ou dela. E sim, nós temos essa responsabilidade. Kelly, como é que eu faço se eu nunca aprendi? Pois é, você está aqui, você começa a tomar consciência. E você não se culpa daquilo que você fez. Por quê? Porque era o que você sabia.
Por isso que as aulas fazem parte do tratamento, como eu mandei vocês lá no grupo. Por que que tem aula agora, Kelly? Porque faz parte do tratamento, vocês têm que começar a ter consciência dos impeditivos e dos lugares que nós estamos, que tem as falhas. Nesse mês, nós estamos falando de expressão. Próximo mês, nós vamos fazer outra coisa, outra coisa, outra coisa. E nós vamos assim infinitamente. A gente tem que entender até quando, Kelly, que eu tenho que aprender até o dia da sua morte. E no dia da sua morte, nos minutos finais, você ainda terá coisas em que você terá que olhar, se você estiver consciente. E eu espero que você esteja. E aí você vai fazer um resumo daquilo que foi, daquilo que é, nos últimos instantes. E é assim, depois que começou, não para mais. Outra questão, vamos lá. A sua voz passa a ser autêntica e segura. Diga sim quando for sim. Diga não quando for não. Quantas e quantas vezes vocês dizem sim, mas o sentimento de vocês, o que vocês querem é dizer não vou, não quero, não tô afim, não posso, não vou te ajudar, mas não posso fazer isso. E eu quero dizer não, mas eu digo sim. E quantas vezes eu quero dizer sim, mas também por medo de ser julgado, mal interpretado, eu digo não. Então diga sim quando for sim, diga não quando for não. Comece a fazer isso. Cara, vocês vão ver assim, ó, quando vocês começarem a dizer não, aquilo parece uma flechada dentro do peito que consome. Como é que eu não vou fazer o que a pessoa está me pedindo? Como é que eu. Como? E aquilo vem assim, e você acaba muitas vezes dizendo não. Quantos de vocês já fizeram isso? Me respondam. Vem uma situação e o teu posicionamento é não. Você diz não. Aí depois você volta e você começa a dar toda uma explicação. Toda uma explicação, toda uma justificativa do porquê que você tomou essa decisão. É ou não é? Já fizeram isso ou não? Respondam. A minha filha mesmo, eu fazendo isso, não aceita, ela se expressa. Já o menino, já calei ele, agora tenho que ir mudando. Sim, né? A tua filha mesmo, eu fazendo isso, ela não aceita. Por quê? Porque você vai ter que ir indo, tipo, ela não. O que que acontece quando não aceita o que nós estamos falando? Não consegue ouvir, não consegue interpretar. Você tem que continuar e você tem que ir mostrando para ela onde é o lugar dela, né? Por que que um filho não aceita a voz do pai e da mãe? Porque está superior, não está no lugar dele. E aí nós voltamos a falar dos lugares, né? Nessa parte sistêmica. Não está no lugar dele. Então, aquilo que o pai é que nem vocês hoje na fase adulta, né? Muitas vezes os pais e vocês tentam falar algo, vocês não é assim, acabou. Você está errado, vocês têm que fazer diferente. Por que que vocês fazem assim? Né? Então, é um lugar que eu estou que não é o meu. Por isso ela não aceita, né? Já o outro, lealdade no silêncio. Quanto mais silenciado eu fico, mais amado eu sou. É o caso do Davi. Mais amado eu sou. Então eu fico quieto. Eu reprimo o choro, eu reprimo a voz, eu nem olho. E agora, o que a mãe e o pai têm que fazer? Permitir que essa expressão venha. Cada um vai ser de uma forma e você vai compreendendo. Os meus filhos aceitam, porém eu preciso praticar a escuta afetiva e deixar eles se expressarem e respeitar a fala deles. Sim, tá aí um ponto importante, Slaine. Respeitar a fala deles. E aí nós vamos compreendendo que hoje a vida real dos nossos filhos, principalmente quem é adolescente, é completamente diferente daquilo que nós vivemos. E nós temos um lugar em nós de acharmos que apenas aquilo que nós vivemos, a forma que nós vivemos é a certa. Mas eles nasceram num mundo completamente tecnológico, completamente de uma informação. Olha, estamos na inteligência artificial e os nossos filhos já estão vindo, crescendo com isso, nascendo com isso. Então a gente tem que compreender que as músicas são diferentes, a forma de reagir é diferente. E a gente muitas vezes para e diz assim: não, mas na minha época era jogar bola, era correr, era andar na rua, era não sei o que, era parará. E hoje vocês querem ficar aqui, pois é, mas eles estão na era da informática, inteligência artificial, computador, celular. Os bebezinhos de um ano e pouco já mexem no celular, eles já sabem, ninguém ensina. Ninguém ensina. E nós precisamos aprender a ouvi-los.
a realmente praticar a escutativa, a quando eles vêm falar alguma coisa, nos colocarmos a serviço. Lembrem, expressão não é só fala. Expressão é fala, é escuta, é sentir, é ouvir uma música e arrepia meu corpo. É isso. E aí a gente vai compreendendo, né? Então, hoje em dia, por exemplo, o filho sai, é crítica, 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 crítica. Seu quarto é um lixo, a roupa que você veste não é boa, a música que você escuta é terrível, a forma como você fala é errada, ou não sei o quê, e vai, 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 vai. E a gente não se coloca no lugar de realmente compreender o que é que eles estão querendo expressar. Nós não permitimos, né? E a gente precisa ir aprendendo isso. Ontem mesmo fui convidada para participar da pastoral da pessoa idosa e resposta está decidida: não vou participar. Mas ainda estou pensando como responder e não ofender o convite ofertado. É isso, Fábio. Como é que eu vou responder? Poxa, me convidaram, e agora? E agora eu vou ter que criar uma história para mim conseguir dizer não. E é esses lugares mesmo. Então hoje você vai treinar, Fábio, né? De compreender que dentro hoje da sua vida, da sua organização, da sua agenda, de tantas funções que você já tem, não tem como assumir mais um papel. E aí você vai dizer: gratidão pelo convite, fico extremamente honrada, mas a minha resposta é não, né? Espero que vocês achem alguém a competência desse serviço. Gratidão. Acabou! Você não tem que dar nenhuma justificativa. Você simplesmente tem que agradecer o convite e dizer: não posso, não vou, obrigada. Que vocês encontrem alguém, que Deus ilumine o caminho de vocês. E pronto, então fale não quando é não, fale sim quando é sim. E ponto final. Sua comunicação precisa de ordem, presença e verdade. E verdade. Ordem, presença e verdade. Já está quase na hora, tá? Eu vou tentar finalizar aqui o mais rápido possível a parte neurológica e energética, para não ficar uma aula muito comprida. Dentro da neurologia, neurociência, a comunicação, nosso cérebro, ele bloqueia ou ele amplifica uma expressão. Dependendo de como nós estamos, a nossa programação, ele bloqueia e você não vai conseguir falar e expressar, ou ele amplifica, que é o caso ali que a Mayra colocou. A minha filha não aceita, o que ela faz? Ela amplifica a comunicação dela. Então, ou ela vai falar mais alto ou ela vai brigar. O Davi Gabriel faz o quê? Bloqueia. E aí ele vai chorar, vai desviar o olhar e não vai falar o que ele sente, tá? Então, neurologicamente isso acontece, tá? Então, repetimos constantemente a programação que o nosso cérebro foi moldada. Moldada. Kelly, por que que o Davi não consegue se expressar? Por que que ele tem bloqueios na voz? Porque ele compreendeu programações se entendem pela criança, pelo ser humano, nós enquanto crianças, depois enquanto adultos também, se compreendem de duas formas, formas ativa e forma passiva. A forma ativa é quando ele ouve. Então, por exemplo, né, é, a gente não nasce sabendo, a gente não tem um manual enquanto pais. Então, provavelmente, muitas vezes eu disse, não responde a mamãe. Não responde, mamãe tá falando. Você fica quietinho, só escuta e obedece. A função dessa casa é obedecer. Não é me questionar. Então ele entendeu. Para ele ser amado, ele não pode me questionar. Ele tem que só obedecer. Ele tem que calar. Ele tem que ficar quietinho. Aí a mamãe ama. Como ele pode ter experienciado situações em que, se eu obedeço, ele interpretou, se eu obedeço, se eu faço tudo o que a mamãe quer, se eu não questiono, se eu não entro em dúvidas, ela me dá amor. Então, para que ela me dê amor, eu fico sempre bem quietinho. Então, são duas formas. E aí ele programou isso. Ou foi da forma passiva, ou foi da forma ativa, ou foi das duas. Eu falei, ele interpretou. O pai dele falou, ele interpretou. Ele viu a situação, ele interpretou. Ok, formou o padrão. Tá? E a gente vai compreendendo. Poxa, mas você fez isso? Sim. Enquanto pai, a gente faz isso.
A gente passa aquilo que a gente aprende. Com o tempo, conforme nós vamos tomando consciência, tendo mais conhecimento, nós vamos mudando. E aí a gente vai mudando a nível deles também, permitindo que eles também tenham resultados com essa mudança que a gente está tendo, né? Então, se você sempre calou para evitar problemas, a sua mente condicionou. Silêncio é seguro. Silêncio é seguro. Não responder, não falar, não colocar a minha voz é seguro. Então, eu vou ficar quietinho, tá? Se você sempre precisou gritar para ser ouvido, a sua mente gravou. Eu preciso falar mais alto, gritar, berrar para me ser notado, ou ninguém me escuta, ou não me escuta. E aí você fala gritado mesmo. E aí a gente vê crianças, por exemplo, mãe, 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 mãe. Por que que eles estão fazendo isso? Você precisa aprender a parar, olhar e dizer: o que, meu filho? O que, minha filha? Mamãe está ouvindo. O que? Papai está ouvindo. Fala. E você tem que aprender a parar essa criança e fazer ela te olhar. Fala. A mãe está aqui. O pai está aqui. O que é que você quer? Diga. E aí, que bom se eles fossem pequenininhos, a gente já pode agora aprender se isso eu fosse fazendo, né? Mas a maioria de nós vai ter que aprender essa comunicação agora com os filhos já programados de uma forma que nós vamos ter que possibilitar que eles mudem esse padrão. Vamos ter que possibilitar. E sim, é nossa responsabilidade. É sim. Não é deles aprender com a vida. Quando a gente fala em filhos, nós, a nossa responsabilidade é aprender com a vida. Agora, nossos pais já nos deram tudo que eles sabiam. Não cabe mais a eles, cabe a nós na nossa vida adulta. Adultecer vem disso, de assumir as responsabilidades e agora compreender que isso vem de nós. Agora, quanto aos nossos filhos, sim, nós ainda temos responsabilidade e podemos mudar essa percepção, essa forma como eles compreenderam, tá? Então, padrões programados neurologicamente. Nosso cérebro, ele fala com a gente, ele se expressa. Então, dentro do nosso cérebro, se eu não estou enganada, no sistema límbico, nós temos uma partezinha chamada amígdala, tá? E a amígdala, ela é um sistema receptor. E ali fica programado, fica memorizado como que você interpretou a vida. Então, por exemplo, se você, em algum momento da vida, você interpretou como ameaça falar, porque você poderia ser criticado, rejeitado, punido, esse pedacinho do cérebro chamado amígdala, tá? Ele vai ativar uma resposta de foge, corre ou luta, tá? E aí vai ter três padrões. Ou a pessoa, quando vê, olha um monte de balão ali para mim, gente, um monte de balão aqui no Instagram. E então o cérebro ele vai ter três formas. Ou a pessoa ela vai, peraí que eu perdi vocês. Achei. Ou a pessoa ela vai congelar, que é aquilo que eu falei do Davi, ele trava e ele não consegue nem chorar e nem falar. A pessoa congela, a voz trava e ele só consegue ficar em silêncio. Ou a pessoa vai fugir, a amígdala dá essa informação, tá? Então, há um medo ali, há um perigo. Dependendo de como ela programou, ela vai ficar quieta, congelar, né? Apaga, voz trava, ou ela vai fugir, ou quer o quê? A pessoa muda de assunto, ela fala de outra coisa, ela olha para o lado, ela não, ela vai mudar o assunto, tá? Ou ela vai atacar. Ela vai falar mais alto, ela vai gritar com você, e ela não vai ouvir. Ela vai atacar em defesa. Antes que você possa continuar a sua fala, ela já começa o ataque. Tá? Então, ela tem três formas de identificar o perigo, tá? E aí nós vamos reprogramando o nosso cérebro, tá? As energias aqui, as ferramentas aqui são extremamente importantes, é por isso que nós temos tanta desprogramação. E muitos aqui do Permitidos Prosperar têm me dito, quem tem ouvido o áudio tem me dito, eu estou conseguindo esse mês falar. Esse mês veio situações em que eu tive que impor minha voz. Esse mês veio desafios em que eu tive como desafábio ali. Agora eu tenho que dizer não. E eu vou ter que dizer não. Né? Veio lugares, vem, e é isso que acontece. Acontecem condições, por quê? Porque nós estamos trabalhando energia e atração para que você consiga possibilitar essa mudança. Tá? E aí tem todas as desprogramações e reprogramação para quê? Para que você saia do perigo, saia da defensividade e comece a ter uma fala, um lugar em você mais claro
seguro e magnético daquilo que você quer realmente, tá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação, tá? Então, como você vem se comunicando, falando, expressando? Que bobagem sai da sua boca? Que coisas saem? De que forma você se expressa? É você que tem essa consciência, você que começa a falar, tá? Então, a nossa fala, a nossa fala que transforma, ela nunca vem de luta, de arrogância, de briga, né? Ela vem dessa consciência maior que a gente começa a ter e a gente começa a alinhar. Então, se a nossa vibração, o que que é a nossa vibração? Aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso e de alguma forma eu expresso pela fala, pelo olhar. Se estiver alinhado, eu sou magnético e eu sou ouvido. Eu não preciso gritar, eu não preciso chorar. Eu abro a minha boca e as pessoas olham para mim e me escutam. Mas por quê? Porque é um conjunto inteiro que eu fui identificando, arrumando, programando e reconhecendo, tá? E são 7h59, eu preciso encerrar a nossa aula. Na aula que vem eu retomo essa parte, tá? Para a gente ter aí uma continuidade. E eu vou deixar para vocês onde é que eu anotei aqui? Eu anotei uma prática, tá? Então peguem o caderno de vocês e anotem a prática que eu quero que vocês façam a partir dessa semana, onde nós vamos estar trabalhando justamente essa cocriação e essa expressão. Então, tarefinha de casa após a nossa aula de hoje, tá? Observe quantas vezes no dia você precisa se justificar daquilo que você está falando, ou você prefere calar. Então, os exercícios são práticas, reconhecimento, é dali que vem a nossa mudança. Então, novamente, observe quantas vezes no seu dia você sente que precisa justificar a sua fala ou a sua decisão e ação. Ou você nem justifica e simplesmente se cala. Só que percebam, quando você cala a voz, a sua mente vira uma loucura. Quando você não expressa e cala a sua voz, a sua mente te atormenta. Ela fica ali, fazendo mil e umas colocações do que você devia ter dito ou não, de formas de acontecimentos, tá? Segundo, observe a sua energia quando você tem uma conversa importante para acontecer. Observe se você sente medo, aceleração, dúvida, ou se você sabe exatamente o que é isso que tem que fazer e você faz com confiança. Então, observe a sua energia antes de uma conversa, de um posicionamento, de uma decisão importante, tá? E comece a praticar, nem que seja na frente do espelho, falar com intenção e presença. Ou seja, você vai interpretar aquilo que você quer e você vai começar a expressar, nem que para isso você comece a fazer exercícios na frente do espelho. Antes de falar com a pessoa que eu preciso falar, vou falar olhando para mim na frente do espelho e vou falar tudo que eu preciso. Isso libera aquilo que está bloqueado no seu chakra laríngeo e você começa a ter uma expressão e uma fala mais autêntica e de autonomia, tá bom? Então fica aí o exercício para hoje. Gostei que muitos vieram para a aula. Adorei isso, ó, palmas para vocês. Tinha 7 aqui no Instagram, tem 8 aqui no Zoom. Muito bem, acordaram às 7 horas da manhã. Que bom, fico feliz. Espero que na segunda-feira que vem vocês estejam aqui de novo, tá? Então, a parte da aula faz parte do tratamento, tá? Eu percebi que precisava disso, porque muitos também não ouvem os áudios. Áudio faz parte do ensino, então tem que estar, para a gente ter resultado de forma realmente sólida. A gente precisa estar com o tratamento energético, espiritual, tudo aquilo que tem, as desprogramações e conhecimento. E aí eu vou tomando consciência, percepções do meu dia a dia e as coisas vão mudando mais rápido, tá? Beijos, beijos, beijos. Até depois lá no grupo, tá, gente? Beijinhos. Tenham uma excelente semana. Até. Deixa eu só ver o que falaram aqui. Aula incrível. Gratidão. Beijo, gente. Que bom que vocês vieram. Até.